Olá, paz e graça, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E esse é o quadro do nosso canal onde nós fazemos os comentários dos temas das lições bíblicas de adultos. Essas lições que são publicadas pela CPAD e que são utilizadas pela maioria das igrejas evangélicas. E esse trimestre nós estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Semana passada nós comentamos o tema Saulo de Tarso, o perseguidor. E hoje nós vamos comentar acerca da conversão de Saulo de Tarso. A lição de hoje é a lição de número 3, do dia 17 de outubro de 2021. Lembrando que essas lições, elas são comentadas pelo pastor Elienay Cabral, que é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde e também membro do Conselho Administrativo da CPAD. E o título da lição de hoje, a lição de número 3, do dia 17 de outubro de 2021, é A Conversão de Saulo de Tarso. O texto áureo diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 3 e 4. A verdade prática vai dizer o seguinte: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Essas lições, elas possuem um cronograma de leitura diária que é interessante que você, que é professor, incentivem os seus alunos para que eles realizem esses devocionais durante a semana. Porque assim, além de serem edificados, estarão indo para a classe no domingo pela manhã, mas embasados, inteirados do tema que será tratado na classe domingo pela manhã. Ok? De acordo com o comentarista da lição, pastor Elienay Cabral, a conversão de Saulo de Tarso é indiscutivelmente um dos acontecimentos mais importantes da história do cristianismo, pois Saulo, que perseguia veementemente os seguidores de Jesus, após o seu encontro com Jesus ressurreto no caminho de Damasco, torna-se um célebre defensor da doutrina de Cristo. O escritor e pregador, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que Saulo ele não se converteu, mas sim foi convertido. E, sem dúvida, essa foi uma conversão revolucionária na história do cristianismo. O pastor Elienay Cabral, que é o comentarista desse trimestre, ele, no seu livro de apoio, ele vai ponderar e dizer que, na verdade, devido a Saulo estar cego espiritualmente, foi-lhe manifestada a graça de Deus em sua preveniência, ou seja, a graça preveniente de Deus se manifestou na vida de Saulo, capacitando-o a fazer a escolha e reconhecer Cristo na sua vida. Vale lembrar que a expressão graça preveniente é um termo teológico que explica como Deus capacita previamente o homem para que possa atender o chamado da salvação. E foi isso que aconteceu com Saulo de Tarso e também com cada um de nós que hoje professamos a fé em Cristo. Ou seja, a graça de Deus não foi uma imposição, mas sim uma demonstração de sua misericórdia para com a vida de Saulo de Tarso. O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos começa lembrando-nos da atividade perseguidora de Saulo, que já havia sido descrita no capítulo 8, versículo 3. E a implicação aqui é que Saulo, ele não estava conformado
com a campanha que havia ocorrido em Jerusalém. Ele ainda estava ansioso por fazer mais contra os cristãos. E devido muitos terem fugido de Jerusalém para cidades circunvizinhas, ele havia resolvido persegui-los e trazê-los agora prisioneiros de volta para Jerusalém. E para tanto, ele vai buscar autoridade da parte do sumo sacerdote, para ir até as comunidades judaicas de Damasco e assim prender os cristãos que ali residissem e trazê-los prisioneiros até Jerusalém. Nós sabemos que no primeiro século da era cristã, o Império Romano não interferia na vida das comunidades étnicas que estavam sob o seu domínio. Elas eram governadas por leis nacionais próprias. E no caso da cidade de Damasco, a comunidade judaica ali presente estava subordinada à autoridade do conselho dirigente em Jerusalém, a saber, o Sinédrio. E o sumo sacerdote era o líder maior ali no Sinédrio, que, como um corpo judiciário, possuía jurisdição sobre os judeus residentes em Jerusalém, na Palestina e nas cidades circunvizinhas, conhecidas como a região da dispersão. Portanto, ele tinha poder para expedir mandatos para as sinagogas de Damasco, a fim de prender todo judeu cristão que ali residisse. Vale salientar que Damasco possuía uma comunidade judaica de proporções consideráveis. Acredita-se que ali havia entre 30 a 40 sinagogas. Vale pontuar também que uma viagem a pé, nos tempos de Paulo, de Jerusalém até Damasco, levava cerca de 5 a 6 dias, quase uma semana. Isso para vencer uma distância de aproximadamente 240 quilômetros. A cidade de Damasco era um centro comercial importante, para onde convergiam caravanas de várias partes do mundo. E ali estava também começando a florescer a fé cristã. E agora, munido de cartas do sumo sacerdote, ruma em direção à cidade de Damasco Saulo de Tarso, respirando ameaças e morte. E ali ele segue resoluto o seu caminho, juntamente com seus companheiros, quando, sem nenhum aviso prévio, ao aproximar-se da cidade, ele se vê cercado de repente por uma luz brilhante, uma luz que brilhava intensamente, tão intensa que ofuscou o sol do meio-dia. E ali, impactado pelaquela luz gloriosa, ele cai ao chão e ouve uma voz que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, já com a sua arrogância e altivez abatida, Saulo, ele responde a essa pergunta com uma outra pergunta: quem és, Senhor? E ali, aquele que falava com ele diz: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Duro é para ti recalcitrares contra o aguilhão. E ali no caminho de Damasco, Saulo ele tem um encontro glorioso com Jesus ressurreto. E é onde mais tarde ele vai confirmar ter recebido o seu chamado e ter ali confirmado também o seu apostolado. É o que podemos inferir quando lemos Atos capítulo 26, versículo 16 a 18. O efeito daquela visão foi indicar a Paulo que, ao perseguir Jesus, ele perseguia alguém que ocupava posição divina. O seu zelo desmedido pelas causas de Deus havia, na verdade, se tornado um ataque ao próprio Deus. Ao Deus que havia ressuscitado Jesus dentre os mortos. E ali ele vai começar a compreender que aquele modo de vida não podia mais continuar. E ele recebe instrução do próprio Cristo a levantar-se e entrar na cidade e aguardar, porque ali ele receberia as próximas instruções. E aqui no capítulo 9, nessa narrativa da conversão do apóstolo Paulo,
existe uma outra questão que nós queremos abordar. São 3 narrativas no livro de Atos dos Apóstolos que falam sobre a conversão do apóstolo Paulo. A primeira é essa que nós estamos fazendo uso, Atos capítulo 9, versículo de 1 a 18. A segunda, Atos capítulo 22, versículo de 1 a 16. E Atos capítulo 26, versículo de 1 a 18. Quando nós lemos Atos capítulo 9, versículo 7 e Atos capítulo 22, versículo 9, temos uma impressão que há uma contradição nessas passagens. E agora nós vamos colocar os textos para depois nós elucidarmos essa dúvida. Atos capítulo 9, versículo 7 diz assim: E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Atos capítulo 22, versículo 9 diz assim: E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Em Atos capítulo 9, versículo 7, que foi o primeiro texto, considerando que a palavra ninguém significa nenhuma pessoa, entendemos que aqueles que acompanhavam Saulo, eles ouviram a voz, mas não conseguiram identificar quem falava com Paulo. Ao passo que em Atos capítulo 22, versículo 9, o verbo ouvir significa entender, ou seja, eles conseguiram ver a luz, mas não entenderam o que se falava. Então, não há contradição alguma. Simplesmente, aqueles que acompanhavam Paulo, eles não conseguiram identificar aquele que falava com Paulo por causa da luz intensa, ao passo que também ouviram o som, mas não conseguiram identificar a mensagem que era exclusivamente para os ouvidos de Saulo. Portanto, compreendemos que a revelação era exclusivamente para Paulo. Os seus companheiros não participaram dela. Entretanto, foram testemunhas de que ali, naquele dia, no caminho de Damasco, ocorreu algo incomum, algo sobrenatural. De acordo com o comentarista da lição, o pastor Elienay Cabral, o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos se tornou uma doutrina de suma importância para a igreja. A notável experiência de Saulo ali no caminho de Damasco, quando ele encontra com Jesus ressurreto, é um exemplo de conversão cristã, que é aquela que nasce com a tristeza para com o pecado e do reconhecimento de que se precisa parar o caminho que se está trilhando, dar meia volta e ir em direção a Deus. A conversão é uma obra que tem suas raízes na obra regeneradora que é efetuada na vida do pecador pelo Espírito Santo. A conversão, ela implica em mudança de pensamento, desejos e vontades e deve alterar todo o curso da vida do pecador, pois ela é gerada a partir do arrependimento. E o que é arrependimento? A palavra grega para arrependimento no Novo Testamento é metanoia, e o seu significado literal diz respeito a uma mudança de ideia, uma mudança significativa na mente. No seu conceito mais rudimentar, o conceito bíblico de arrependimento significa mudar a mente. Não é apenas uma questão de julgamento intelectual ou uma nova abordagem sobre determinada coisa. Não. Metanoia significa uma mudança radical no comportamento. O homem que passa por uma transformação profunda, ele reconhece o seu pecado e recebe de Deus a implantação de um novo coração, de um novo espírito. E foi isso que aconteceu com Saulo de Tarso. Quando ali ele perde temporariamente a sua visão carnal, os seus olhos espirituais são abertos e ele pode ver Cristo ressurreto e reconhecê-lo como seu Senhor e único Salvador. De acordo com o comentarista da lição, a conversão
ela é, de fato, parte do processo de salvação do pecador. Não implica em um ato judicial da parte de Deus, mas assinala o despojamento do velho homem e o revestimento de um novo homem. O pastor Elianai Cabral ele vai afirmar que são três as faculdades que são transformadas no momento da conversão do homem: a intelectual, a emocional e a volitiva. Naturalmente, o processo de conversão de um pecador inicia-se na sua mente. Haja vista uma das operações do Espírito Santo ser o convencimento do pecado na mente do pecador. O próprio Jesus diz lá em João capítulo 16, versículo 8, que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que desperta no homem pecador a consciência de culpa. E isso para que ele possa admiti-la, confessá-la e, a partir daí, ser perdoado e regenerado. É verdade que, infelizmente, devido à dureza de coração, muitos, mesmo sendo despertados em sua consciência de culpa, não se arrependem e farão parte daqueles que serão condenados pelo Evangelho. E nós podemos conferir nas Escrituras essa operação do Espírito Santo e os seus resultados quando lemos passagens como Atos capítulo 2, versículo 22 a 41, que é a pregação de Pedro no dia de Pentecoste, Atos capítulo 7, versículo 51 a 57, que é a pregação expositiva de Estevão diante do Sinédrio, e Atos capítulo 9, versículo de 1 a 6, que é a narrativa da conversão de Saulo de Tarso. E quando nós examinamos essas passagens de forma cuidadosa, nós vamos ver que no momento em que nós pregamos o Evangelho, aquelas pessoas que ouvem as boas novas, elas poderão ser salvas ou condenadas por ela. Nesse campo dos sentimentos da vida interior, o pecador ele experimenta uma mudança de sentimento que se manifesta pela tristeza do pecado cometido contra um Deus justo e santo. A tristeza pelo pecado, ela precisa ser vista num contexto do nosso Deus, que nos dá os seus mandamentos, nos revela a sua vontade e nos guia por um caminho de obediência. A tristeza piedosa, ela produz arrependimento, e o arrependimento leva à salvação, que por sua vez não pode ser lamentada. Ninguém pode dizer um dia que se equivocou ou errou por ter se arrependido e assim ter recebido a salvação, pois a salvação significa a plenitude de vida, diferente da tristeza segundo o mundo, que produz morte, pois a tristeza terrena é o remorso que se expressa na acusação de si mesmo. Pedro, quando se arrependeu, ele retornou aos apóstolos e mais tarde teve um reencontro com Cristo. Judas, quando ele se encheu de remorso, ele retornou aos principais dos sacerdotes e ali foi rejeitado. Pedro foi restaurado e mais tarde se tornou um dos cabeças dos apóstolos, ao passo que Judas cometeu suicídio e foi condenado à destruição. De acordo com o comentarista da lição, pastor Elianai Cabral, na antropologia nós estudamos sobre o homem tripartite, ou seja, o homem é tricotomia, constituído de corpo, alma e espírito. E especialmente a alma humana representa a pessoa do ser humano, que possui três elementos vitais da sua personalidade, que são a mente, o sentimento e a vontade. Naturalmente, se o pecador está convencido na sua mente pelo Espírito Santo do seu pecado, resta-lhe exercer a sua vontade, entendendo que o homem é totalmente dependente da graça divina para questões espirituais, pois é essa graça divina
que liberta o homem da escravidão do pecado, dando a ele habilidade para cooperar com o Espírito Santo. Isso através de uma não resistência à atuação do mesmo na sua vida. Pois precisamos entender que o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro, espiritual, sem a ajuda da graça divina. A graça divina é absolutamente necessária na vida do homem, para o esclarecimento da sua mente, para a boa ordenação dos interesses e sentimentos e para inclinar a vontade para aquilo que é bom e que glorifique a Deus. A conversão de Paulo foi provocada pelo impacto da luz que ofuscou a sua visão e o fez enxergar que não podia mais lutar contra Cristo. A luz que o ofuscou foi a glória de Cristo, seguida da voz penetrante daquele que seria o seu mestre, daquele que seria o seu Salvador. A conversão de Paulo nos mostra também que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, pois não é o homem que reconcilia-se com Deus, mas é o próprio Deus que em Cristo reconcilia o homem consigo mesmo. Entretanto, na conversão, a soberania divina e a responsabilidade humana andam de mãos dadas, pois no momento em que nos é manifestada a graça preveniente de Deus, nós somos habilitados a responder com sim ou não ao dom da salvação que provém de Deus. Muito bem, queridos, esse foi o comentário da lição de hoje. Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, deixe aí o seu like, deixe também os seus comentários, as suas considerações sobre o tema da lição e divulgue também para os seus amigos que são professores, seus alunos, enfim, aqueles que vocês desejam abençoar com esses comentários. Um forte abraço e até a próxima lição.